Bom dia, crianças, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Eu sou a tia Márcia, professora da classe Noé. E hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos comemorando uma festa muito especial, que é a Páscoa, né? A Páscoa de Jesus nas nossas vidas. Então nós vamos falar sobre essa verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é aquela cheia de chocolates, cheia de ovinhos de Páscoa, cheia de coelhinho da Páscoa, cheia de caça aos ovos, cheia de chocolate recheado com bombons gostosos. Essa é a nossa verdadeira Páscoa? Vamos ver se é mesmo? Então, para falar em Páscoa, nós temos que lembrar da primeira Páscoa. Temos que lembrar que essa primeira Páscoa foi lá no Antigo Testamento, onde nós sabemos que a Bíblia ela é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele marca as histórias, os acontecimentos antes da vinda de Jesus, né? E o Novo Testamento ele marca a vinda de Jesus aqui na Terra. Então a primeira Páscoa ela aconteceu lá em muitos anos atrás, na época que os servos do Senhor eram escravos, né, do Egito, eram escravos de um faraó muito mau, que maltratava, não gostava dos servos do Senhor, mas Deus enviou Moisés, né, para que ajudassem, ele foi usado para libertar o povo da escravidão do Egito. Então, em um determinado momento, Deus ordenou para Moisés que falassem aos servos do Senhor para preparar uma ceia, para preparar um jantar especial, porque depois que eles comessem aquele jantar, depois que eles fizessem aquela refeição, o Senhor ia libertá-los dali da escravidão que eles estavam há mais de 400 anos no Egito. Então essa ceia, esse jantar, ele tinha que ter um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, perfeito, do sexo masculino, e ele deveria ser preparado assado. Eles deveriam comer esse cordeiro assado, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. O porquê, né, dessas comidas, o porquê desses elementos na ceia. O cordeiro, ele representaria a remissão, né, dos pecados, o cancelamento dos pecados, dos nossos pecados aqui na terra. As ervas amargas, elas estavam representando o tempo amargo que eles passaram como escravos lá no Egito. E o pão sem fermento, porque eles tinham que, depois que comessem essa refeição, eles tinham que sair às pressas, porque Deus ia libertá-los da escravidão do Egito, né? E assim eles fizeram. Se prepararam, Deus disse para que eles se reunissem em família, aquelas famílias menores que não conseguiriam comer tudo, juntasse com outras famílias, mas que eles não podiam deixar, não podia sobrar nada daquela comida, porque no outro dia eles não estariam mais ali, porque Deus ia libertá-los da escravidão do Egito. E o sangue desse cordeiro, ele tinha que ser passado na porta das casas dessas famílias, porque ia acontecer a 10ª e última praga que o Senhor estava mandando para que o faraó, né, quebrantasse o coração endurecido de faraó e ele deixasse que o povo saísse dali do Egito. E assim eles fizeram, passaram o sangue nas portas, e quando chegasse a noite, o anjo da morte passaria pelas casas das pessoas, matando os primeiros filhos, os primeiros bebês de cada família, que eram seus primogênitos. Mas as casas que tivessem esse sangue, ele não mataria, que foi o que aconteceu com os servos do Senhor, que ouviram, né, o que Moisés havia ordenado para que eles fizessem.
E a palavra Páscoa, ela tem também um significado, né? Ela significa passagem, porque representa a passagem da vida deles, a passagem da vida deles de escravos para a vida liberta, porque eles comeram, eles obedeceram, fizeram tudo que Moisés tinha ordenado, e quando amanheceu o dia, eles já estavam prontos, já estavam alimentados, prontos com as sandálias nos pés, as roupas para sair e saírem dali e viajarem, né, andarem pelo deserto, como sabemos dessa história que eles ficaram andando pelo deserto depois de serem libertos da escravidão do Egito por mais de 400 anos. E Deus mandou também que todos os anos, naquele mesmo período, naquela mesma época, eles lembrassem, eles fizessem eles fizessem essa mesma refeição, preparassem tudo isso igualmente para lembrar que o Senhor havia tirado eles daquela vida de escravidão. Mas veio Jesus, né, enviado por Deus aqui na terra, já no Novo Testamento, eles lembravam, faziam todos esses preparativos, esses rituais, mas a última vez que Jesus celebrou essa Páscoa já foi diferente, né? Ele pediu para os seus discípulos que preparasse nesse dia um jumentinho, que ele queria entrar na cidade de Jerusalém, onde era comemorada a Páscoa, onde todas as pessoas iam para fazer os sacrifícios, para relembrar aquela época lá atrás de escravidão do povo do Senhor, dos servos do Senhor. E eles faziam também uma festa muito grande. E Jesus pediu esse jumentinho para entrar, e quando ele entrou na cidade de Jerusalém, onde estava havendo a festa, onde haveria essa festa da Páscoa mais uma vez, era a época de realizar essa festa, e ele entrou e as pessoas gritaram Hosana nas alturas, bendito o Rei, né, o Filho de Deus, do Deus vivo, e eles acenavam para Jesus, muito alegres, recebendo Jesus ali naquela terra, naquela festa, muito alegre que eles estavam para comemorar mais uma vez a Páscoa. Mas os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, aonde nós vamos comemorar a Páscoa? Aonde nós vamos ceiar com o Senhor? E Jesus pediu que eles preparassem tudo, porque aquela seria a última ceia de Jesus com eles. Seria a última vez que ele iria comemorar a Páscoa, né, com os seus discípulos aqui na terra. E assim Jesus fez. Então tinha vinho e tinha pão, né? Já não era mais aqueles itens que tinham lá no Antigo Testamento. Então ele pegou o pão, ele repartiu o pão e disse aos seus discípulos que aquele pão representaria o seu corpo, né, que seria crucificado. E dividiu entre os discípulos, e pegou o vinho e disse, e da mesma forma repartiu com todos eles, e disse que aquele vinho representaria o seu sangue que seria derramado na cruz por mim, por você, por todos nós. Amém? Mas depois disso, Jesus sabia que ele ia ser crucificado, sabia que ele ia ser morto, né? Porque pessoas ali na cidade estavam perseguindo Jesus, que não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então Jesus foi ao monte, pegou 3 dos seus discípulos para orar com ele, para pedir que Deus, o seu Pai, o fortalecesse, o preparasse para aquele momento de dor que ele ia passar. Mas os discípulos foram pegos dormindo, né? Eles não conseguiram orar como Jesus estava orando. E Jesus ficou triste por isso. E logo depois disso, Jesus foi traído por Judas, né? Sabemos que foi o discípulo que traiu Jesus, que entregou Jesus àqueles homens que estavam perseguindo, querendo vê-lo morto, porque não acreditavam que ele era o Filho de Deus, como ele dizia. Então ele foi preso, ele foi maltratado, ele apanhou, né? E carregou a sua cruz até o Monte da Caveira, que era o monte onde as pessoas eram crucificadas, eram mortas. E ali Jesus morreu. Ele foi crucificado. Ele sofreu a minha dor, a sua dor. Ele fez tudo isso em
favor de nós, né? Por nós, para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados. E Jesus veio como um cordeiro, né? Como aquele cordeiro lá no Egito ele era sacrificado sem mácula, sem defeito, perfeito. Jesus também sem defeito, perfeito. Ele era perfeito, não tinha pecado, não tinha feito nada de mal para ninguém. E ele foi crucificado em meu lugar, em seu lugar, para nos remir, para nos livrar dos nossos pecados, né? E devemos agradecer todos os dias por isso. Mas ele, como havia também falado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Algumas mulheres foram até o seu túmulo, que naquela época o túmulo era dessa forma, fechado com uma pedra, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E quando eles chegaram ao túmulo, ele estava ali aberto, a pedra removida, e lá dentro Jesus não estava mais porque ele ressuscitou, né? Ele cumpriu o que ele havia falado, que ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E hoje ele está vivo, mais vivo do que tudo em nossos corações, no seu coração, no coração da sua família. E é isso que nós devemos declarar, lembrar hoje e todos os dias de nossas vidas, que Jesus, ele foi o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o meu pecado, o seu pecado, né? Ele não está mais lá na cruz, ele não está no túmulo, ele está nos nossos corações. E ele foi o Cordeiro, ele é o Cordeiro Pascal. Não é o coelhinho, não é chocolate, mas é Jesus que devemos comemorar hoje, porque ele ressuscitou. Aleluias, glórias a Deus por isso. E por isso eu desejo uma feliz Páscoa para todos, que vocês lembrem, pode comer chocolate, pode comer doce, a gente pode fazer isso em qualquer época do ano, mas não colocar, passar para as pessoas, passar para os nossos filhos, para os nossos amiguinhos que o chocolate é a Páscoa, não. A nossa Páscoa é Jesus ressuscitado nos nossos corações e devemos nos alegrar e agradecer a Deus por isso todos os dias. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais um domingo, por mais uma festa, uma celebração da ressurreição, Senhor, da Tua Páscoa, do Cordeiro que foi morto em nosso lugar. E hoje nós podemos dizer aleluia, glórias a Deus por isso. Fica conosco durante este dia, nos dando um dia abençoado, um dia alegre, um dia de gratidão por tudo que Tu fizeste e faz em nossas vidas até hoje. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, feliz Páscoa e até próximo domingo, se assim o nosso Senhor Deus permitir.